Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre higiene e profilaxia dos grandes ruminantes. Meu nome é Bianca e o nosso grupo é composto por mim, pela Carla, pelo Eric, Elielton, Jarlison e Josiele. Então, o que são os animais ruminantes? Os animais ruminantes são mamíferos herbívoros que se caracterizam por mastigar novamente o alimento que retorna do estômago. Essa imagem está mostrando o estômago de um ruminante que é composto por 4 cavidades: o rumen, o abomaso, o omaso e o retículo. Dentre os animais ruminantes, existem os pequenos ruminantes e os grandes ruminantes, que onde entre os grandes ruminantes o que ganha mais destaque são os bovinos. Isso porque os bovinos eles oferecem uma série de produtos para nossa alimentação e para outros produtos que estão presentes no nosso dia a dia. Os produtos derivados da produção de grandes ruminantes, como a carne, o leite, as peles e os couros, ocupam posição de destaque na cesta de exportação de muitos países, como da Índia, do Brasil, da China e de outros, né? Então, além do mercado externo, essa atividade ela é responsável pelo abastecimento dos mercados internos com alimentos e matérias-primas que serão utilizadas principalmente na produção de outros gêneros alimentícios, calçados e também vestuários. Porém, para se fazer uma pecuária eficiente, é preciso se fundamentar em 3 pilares, né? O do melhoramento genético, da nutrição e o da saúde animal. Caso haja um desequilíbrio entre esses itens, certamente o sistema de produção será fadado a não proporcionar o retorno esperado pelo proprietário. Então, é muito importante que se faça um manejo sanitário eficiente também, né? Adotando um conjunto de atividades regularmente planejadas e direcionadas para a prevenção e manutenção da saúde dos rebanhos. Quando se objetiva prevenir a ação dos agentes patogênicos sobre os animais, nós devemos utilizar a higiene e profilaxia sanitária, que é a limpeza e higienização das instalações zootécnicas, desinfecção umbilical do recém-nascido, ingestão precoce do colostro. E quando se pretende manter os animais aptos a resistir à ação dos patógenos, nós devemos adotar as medidas de profilaxia médica, que são as vacinações, a vermifugação e o banho de carrapaticida. Essas duas modalidades elas vão se completar entre si. Em um sistema de produção extensiva de gado de corte, a maior ênfase é dada à profilaxia médica. E, dando continuidade à apresentação, irei falar agora sobre as principais enfermidades para a cultura, como o agente etiológico, a patologia, sinais clínicos e os tratamentos. Como existem vários tipos de enfermidades, né, e vários tipos de transmissores, aqui são as doenças bacterianas, né, onde as bactérias transmitem essa doença, como é o caso da mastite, a tuberculose, a brucelose bovina, a leptospirose e o a mastite, que essa enfermidade, essa doença é uma infecção da glândula mamária, né, das fêmeas, e aquela glândula ali, quando é infectada por essas bactérias, ela fica inflamada. E, então, sendo uma doença bacteriana com maior impacto nos rebanhos leiteiros, onde essa mastite, ela ainda causa grande problema na produção, né, na produção de leite. E as mastites, elas podem ser de natureza infecciosa, que é causada por micro-organismos, ou não infecciosa, que é a fisiológica, ou causada por agentes físicos ou um produto químico, né? Onde, como eu já falei, a mastite é uma inflamação das glândulas mamárias, que é causada por esses micro-organismos, né? Também podem ser também contaminados por fungos, mas a maioria das vezes é por bactérias. Aqui são os agentes etiológicos, né?
da mastite, que são os transmissores de mastite. Conforme o agente pode ser classificado em mastites contagiosas, quando são provocados por esses micro-organismos, que são dos gêneros Staphylococcus, SPP, e os Streptococcus, e o Corynebacterium e o Mycoplasma. Esses são por micro-organismos, né? E também tem as mastites ambientais, e elas são provocadas por bactérias que estão ali nos coliformes, que são as Streptococcus uberis e a patogênios, e a Pseudomonas e fungos e água, né? Como eu falei também que existe a transmissão da mastite por fungo. Essa mastite ambientais é aquelas que são provocadas pelas fezes, que são ali pelo mau manejo da ordenha, pelo mau aquele contato ali com aquele ordenhador também, que não está com a higiene adequada. Então, tudo isso ela transmite as mastites. E as mastites, como sinais clínicos, ela é dividida em dois fatores, que são, um é a mastite clínica e a outra é a subclínica, onde a clínica ela é mais ali fácil de diagnóstico, porque ela é visível a olho nu. A gente consegue observar que aquele animal pode estar com a mastite só observando ele. Então, porque esses sinais clínicos aparecem como na inflamação do úbere, né? Como odor, como calor, como edema, aquele úbere ele todo vermelho, como eu coloquei na fotinha mais anterior. E também a gente pode notar as alterações na viscosidade e na presença ali de grumos, que são coágulos e pus nos casos mais graves ali do leite, né? Então a gente consegue observar, diagnosticar a mastite clínica ali a olho nu, né? Só observando mesmo o animal. Já a subclínica, ela é mais difícil de ser diagnosticada, pois não é possível assim, observar as alterações do leite nem no úbere do animal. O animal ele não apresenta nenhuma alteração na glândula mamária, né? E só é possível ali observar, diagnosticar através do exame, né, de contagem das células somáticas. Como ali também, no entanto, ali a mastite subclínica, ela é uma infecção, né, uma inflamação, ela causa ali a redução na produção de leite dos animais. Então, isso já é um motivo para a gente desconfiar que aquele animal pode estar com mastite subclínica. Então, esse é um ponto onde já começa a desconfiança e aí a gente já pode levar a fazer aquele exame para diagnosticar se esse animal está ou não com a mastite subclínica. E o tratamento para a mastite, ele é feito com antibiótico, né, para cada caso, né? Existem casos mais graves, como casos mais leves. E aqui, no caso da terapia convencional, é baseada no uso de antimicrobianos, né, intramamários, por um período que geralmente ele varia entre 3 a 4 dias de duração, sendo eficaz nas mastites por agentes mais sensíveis às terapias antimicrobianas, como é o caso da Streptococcus agalacticae. Então, essa ali é mais fácil de tratar, né, com os antibióticos. Só que, sendo casos mais graves, aí tem que ser feito um outro tipo de tratamento, né, ocasionando mais tempo de tratamento por esse animal, tomando antibiótico direto. Mas o correto também seria feito a prevenção, né? Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, o correto seria que seja aquele local ali das ordenhas sempre manter a higiene adequada, o manejo correto dos animais na hora da ordenha, equipamentos todos lavados, todos cuidados de maneira correta, né? Então, sempre fazer ali aquele manejo antes da ordenha e pós a ordenha, né? Serem bem lavados também, não ter ali, o animal não ter contato com fezes, contato com aquela sujeira, né? Ter sempre ali, manter um ambiente limpo, sequinho e bem lavado. Outra enfermidade também que é causada por bactérias é a tuberculose bovina, né?
que ela é uma doença infecto-contagiosa de evolução crônica. Também ela é uma importante zoonose de relevância para a saúde pública. Essa tuberculose em bovinos, ela pode causar uma série de prejuízos para o produtor, né? E isso é um grande prejuízo, né? Isso causa queda na produção do leite, da carne, além de ser uma zoonose que impacta a saúde pública. Então, essa tuberculose, ela pode ser transmitida do animal para o homem, né? Que ela é uma zoonose. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com essa doença também. E ela é a principal forma de transmissão por via respiratória, né, através do ar, como também no contato direto com secreções nasais e a ingestão de leite, né, do leite cru daqueles animais infectados. Né? Então, pode ser transmitida a tuberculose para o humano dessa forma. E também ela não apresenta sintomas visíveis. Logo, né, se o animal está contaminado, está ali doente, ele não vai apresentar logo rapidamente aqueles sintomas, né? E os sinais clínicos eles só podem ser percebidos quando aquela doença já está bastante já agressiva, bastante tempo já de duração, isso seria animal. E o agente etiológico que é causado pela bactéria Mycobacterium bovis, né? Então, quando esse animal já está bastante ali com a doença agravada nele, com bastante tempo, como ela não apresenta sinais clínicos logo visíveis, e quando já está bem agravado, bem sério, ele apresenta sintomas como tosse, emagrecimento progressivo, cansaço e aumento do gânglios linfáticos. Então, esse animal ele vai viver todo o tempo cansado, com cansaço, todo o tempo ali mufino, triste, né? Então, ali já dá de perceber que esse animal ele está com uma tuberculose, né? Pode estar com tuberculose. E o tratamento, ele ainda não tem, como é uma doença que não tem tratamento, ainda não existe um tratamento eficaz para a tuberculose. Então, o correto, a melhor forma é fazer a prevenção, né? Então, temos que prevenir sempre esses animais para um bom manejo. É a melhor forma a se prevenir para não contrair uma doença. Outra enfermidade é a brucelose bovina, que ela é uma das zoonoses mais disseminadas mundialmente, né? A brucelose ela é uma infecção também altamente contagiosa e ela causa problemas reprodutivos, né, característicos tais como nas fêmeas, o aborto, e no terço final da gestação, né, de 6 a 8 meses. Como ela causa problema reprodutivo, né, ela causa frequentemente aborto nas vacas. E a transmissão da brucelose ela acontece quando o animal sadio ele entra em contato com um animal infectado. Como os bovinos eles têm hábitos de lamber, né, um animal e outro, a transmissão pode ocorrer quando esse animal sadio ele vai lamber uma genital de um animal doente, né, um animal infectado. Outra forma de transmissão também é pela ingestão de alimentos contaminados, como na urina ou fezes dos animais doentes, ou ingestão de restos pancetários, né? Esses alimentos contaminados, pode ser a forragem, né? Que o animal está ali no pasto, então aquela fêmea doente foi lá e ficou aquele resto pancetário, resto de urina, fezes. Então, tudo ali pode ocorrer essa transmissão, né? Dessa doença. E como ela é uma zoonose, ela também pode ser transmitida aos humanos, né? E essa transmissão ela pode ser feita pela ingestão ou o leite da vinda daquele animal contaminado, né? E o agente etiológico dessa brucelose bovina é a bactéria Brucella abortus. E os sinais clínicos da brucelose bovina, ele pode ser na queda na produção do leite, a redução de fertilidade, o nascimento de bezerros enfraquecidos, a retenção de placenta, corrimento vaginal, hemitrites, inflamação das articulações, o aborto, né, como eu já falei, que causa bastante problema de reprodução. Então, quando a gente nota que aquela vaca está bastante apresentando esses tipos de problemas, então ela pode estar com brucelose, né? E o tratamento da brucelose, eles são feitos com a vacinação, né? Só pelo calendário de vacinas, e
também o sacrifício dos animais positivos. Então, de certa forma, não existe um tratamento eficaz também para a brucelose, né? Então, o correto seria o sacrifício desses animais. Outra enfermidade também causada por bactéria é a leptospirose, né? Que é uma infecção zoonótica em todo o mundo. Essa doença, a leptospirose, ela é uma infecção mais comum na época de chuvas, né? Onde tem bastante ali ratos, às vezes, que urina, porque a urina, ela é o principal meio de transmissão dessa doença, né? Onde os roedores, ou seja, os ratos, eles são reservatórios naturais e importantes vetores dessa doença. E ela é uma doença transmissível entre animais e humanos, né? Ela é uma zoonose também. E traz grandes prejuízos, principalmente ali naquele, como eu já falei, no rebanho bovino. Isso, ele causa bastante influência na queda de produção, né? Na infertilidade, no abortamento e na mortalidade dos bezerros, né? Então, essa também é um grande problema dessa enfermidade, né? Comenta ali os rebanhos bovinos. E os agentes patológicos dessa leptospirose, ela é causada por espiroquitas patogênica, né, que é do gênero Leptospira. Então, essa doença é causada pela bactéria Leptospira. Os bovinos, né, que estão com essa doença, eles apresentam ali um quadro clínico agudo, onde é uma febre, hematúria, hemoglobinúria, meningite e morte. Pode levar até a morte desses animais, né? Quando está ali na parte já crônica, quando já está bastante avançada. Como eu já falei, também causa problemas reprodutivos, né? Como o exemplo de abortos, fetos mumificados, nascimentos de bezerros fracos, o aumento no intervalo entre partos, cio irregular, retenção de membranas fetais, né? Infertilidade. Outra doença também que é bastante gravíssima, né, que causa ali problemas na reprodução, né, desses bovinos. O tratamento para leptospirose, para essa enfermidade, é a antibioticoterapia com streptomicina, administrado pela via intramuscular, em dose única, mas também esse tratamento ali é feito pelo veterinário, né, da propriedade. Mas esse aqui é um método também eficaz, né? Só que, novamente eu repito aquela parte de melhor prevenir do que remediar, né? Então, ali, se aquela propriedade fazer aquele local e fazer um manejo correto, ficar longe de roedores, evitar aquela propagação de roedores, né? Então, ali vai ser mais difícil aquele animal contrair, adquirir essa doença, essa enfermidade, né? Então, o correto seria um manejo sanitário adequado ali daquele ambiente. O botulismo é outra enfermidade causada por bactérias, né, que causa grande impacto na produção animal. Que esse botulismo ele é conhecido como a doença da vaca caída, né? Ele tem incidência em várias regiões do país, então em toda a região ali esse botulismo pode ser causa de perda, né, do animal. A doença é causada pela ingestão e absorção intestinal de toxinas produzidas por bactérias, onde essa bactéria é a Clostridium botulinum. Então, os sinais clínicos do animal que está com o botulismo é um quadro de paralisia motora progressiva dos animais, por isso que esses animais são conhecidos como a vaca caída, né? E o tratamento, ele pode ser feito o mais rápido possível, né? Assim que esse animal for ali diagnosticado, observado que ele está, caindo, né? Com uma paralisia nos seus órgãos, ali nos seus membros. Então, tem que ser feito logo esse tratamento, que é empregando cuidados de enfermagem, como utilização de fluidoterapia oral ou venosa, né? Então, o mais correto é fazer o tratamento logo que seja diagnosticado o mais rápido possível. As doenças parasitárias que nós vamos abordar, né, é a neosporose e a tristeza parasitária bovina. A neosporose, né, que é a neosporose bovina, ela é uma doença causada, né, por um protozoário intracelular obrigatório, né, denominado aí o Neospora canina.
esse protozoário aí pode ser encontrado na maioria dos rebanhos, né, independente do clima e da região geográfica. Ela aí é uma doença aí, né, que é considerada como uma das principais causas de abortos em bovino, né, em vários países, né, e já foi diagnosticado tanto em gado de corte como em gado de leite. O agente etiológico aí da neosporose, né, como eu falei, é o Neospora canino. Esse protozoário ele tem como hospedeiro definitivo, né, os cães, e com hospedeiros aí intermediários, né, os bovinos, né, os ovinos e os caprinos. A transmissão aí ela acontece, né, do cão para o bovino, né? Esses cães aí são contaminados aí, né, pela ingestão aí de tecidos, né, como membrana placentária aí do parto, né, das vacas contaminadas. Aí eles acabam que sendo infectados, né, e passando para o rebanho, né? E a partir daí esses animais do rebanho acabam adquirindo essa doença, tanto através, né, da ingestão dos ovos, né, eliminados nas fezes dos cães, como através aí da transmissão placentária, né, que passa da vaca para o bezerro. Os sinais clínicos dessa doença, né, ela é uma doença aí, né, principalmente da placenta e do feto, né, no gado adulto ela não apresenta aí sinais clínicos, né. No entanto, aí no aborto, né, o nascimento de animais infectados, né, que apresentam ou não esses sinais clínicos, né, ele pode se repetir em uma futura prenhez, né, dessa vaca. E nos recém-nascidos, aí, nos bezerros recém-nascidos, a leptose ela apresenta alguns sinais clínicos, sim, como, né, os membros posteriores e anteriores flexionados ou hiperestendidos, né. Às vezes olhos esbugalhados, né, e muitas das vezes perda da consciência. Então, é uma doença aí que realmente afeta aí os recém-nascidos, né? E também causando aí aborto, como foi falado, né, anteriormente. Como tratamento aí é que não tem, né, um tratamento específico, né? O que se deve fazer é realmente o controle, né, dessa doença, como aí abater os animais infectados, né? E evitar a exposição desses animais, né, a alimentos e águas contaminadas, né, com as fezes desses cães aí positivados, né, infectados. E uma das formas também de controlar, né, essa infecção no rebanho é a realização de testes, né, para verificar se tem animais, né, positivos, né, para essa doença aí, que geralmente vem de outras propriedades, né, como na hora da compra do animal, né. Então é sempre bom aí fazer o exame direitinho antes de introduzir esse animal no rebanho, né, que é a melhor forma de evitar realmente aí é o controle, né. Como a gente sabe que essa doença é causada do cão para o bovino, né? Então é importante aí também ter cuidado com esses animais aí, né, com esses cães, para que eles não, não venham a ingerir, né, restos aí de placenta infectada, né, para que possa transmitir a doença para os outros animais. A tristeza parasitária bovina, né, ela é um complexo, né, de duas doenças, né, com características epidemiológicas, né, semelhantes, aí conhecidas por babesiose e anaplasmose. São causadas aí por três agentes, né? A Babesia bigemina, a Babesia bovis e a Anaplasia marginaria. Se os agentes aí são etiológicos, né? É transmitido pelo carrapato, né? O Rhipicephalus microplus, né? E no caso aí particularmente no caso da Anaplasia marginaria, né? Ela também pode ser causada por insetos hematófagos, né? De diversos utensílios, né, como as seringas e agulhas, né, transmitidas aí por infecção no sangue, né. Esse animal aí, quando ele é acometido pela tristeza parasitária bovina, ele apresenta aí alguns sinais clínicos, né, que eu vou falar mais na frente. Mas essa enfermidade ela é de alta, né, mortalidade e provoca aí grandes perdas para o produtor, né, devido aos custos no tratamento, né, e a redução, né, na produção
e consequentemente também na infertilidade aí temporária das fêmeas, né, e dos machos. Né? Então por essa razão aí é sempre indicado aí fazer teste, né, em animais aí para saber quais animais estão infectados, né? Porque como eu mencionei aí, né, os carrapatos eles são os vetores naturais, né, da babesiose aí, né, e da anaplasmose, né, sendo que aí se torna necessário um controle, né, dessa praga. Os sinais clínicos, né, dessa doença aí é febre, anorexia, palidez de mucosa, né, ou icterícia, hemoglobinúria, redução da lactação, né, aborto e consequentemente a morte, né. E o tratamento aí dessa tristeza parasitária bovina, né, como é dito, ela é amplamente difundida, né, entre os produtores e os técnicos, né, por basicamente eles realizarem aí os derivados de diamidina nas babesioses, né, e tetraciclina na plasmose, né. Mas um dos tratamentos também seria o controle, né, como eu falei, dos carrapatos, né, que são os vetores naturais dessa doença. É realmente o controle, né, do carrapato, no caso de aplicação aí de veneno para ele, né, indicando aí que temos aí alguns métodos que são muito eficazes no controle dessa doença, né, e fazer o diagnóstico o mais rápido possível, né, se eliminando animais infectados, né, do rebanho, para que não possa acometer o rebanho todo e causar uma grande perda, né, para o produtor. O diagnóstico ele é feito aí através de além dos sinais clínicos, né, apresentados, e também aí de exames, né, uma anamnese aí para identificar aí realmente, né, quais são os animais que precisam de atenção ou até mesmo do abate. Vou falar agora das doenças virais, a rinotraqueite infecciosa bovina, a diarreia viral bovina, a febre aftosa e a raiva bovina. A rinotraqueite infecciosa bovina, ela aí é causada, né, pelo herpes vírus do tipo 1, sendo aí da família, né, do herpes viridae, né. Essa doença, ela comete aí muitos rebanhos, né, em determinadas aí regiões do Brasil, né. É uma doença altamente infecciosa. Ela apresenta, né, uma grande perda, né, econômica, né, de forma muito negativa nos rebanhos, né, mundialmente, né. Essa doença ela pode acometer os tratos respiratórios e genitais dos animais, né, causando aí desde dessas manifestações genitais, né, até abortos, né. Esse vírus aí tem sido associado, né, a muitas falhas reprodutivas, né, como também a morte embrionária precoce, né, que são uma das perdas mais significativas, né, ligada aí a esse patógeno. Além, né, de retardar o crescimento de animais jovens, né, e de reduzir a produção leiteira, né, da localidade. Né? Então, como eu estou falando aqui nesse slide, né, os sinais clínicos aí dessa doença, né, são aí os próprios abortos, né, também tosse, infecção ocular, né, e infecção genital. E não existe um tratamento eficaz, né, para essa doença. Então, o mais recomendado é o controle, né, identificar os animais infectados e também ter cuidado na hora do manejo, né, porque é uma doença que passa através de mucosas, né, então se dá muito pelo manejo desses animais. A diarreia viral bovina, ela é causada por um vírus pertencente, né, à família Flaviviridae, né, que é um vírus aí com alta variabilidade genética e antígeno. Esse vírus aí da diarreia viral bovina, ele acomete animais de todas as idades e é considerado uma das principais enfermidades virais, né, de bovinos,
sendo associada aí a várias manifestações clínicas, né, como diarreia severa, febre, aborto, né, retornos irregulares ao cio. E não existe um tratamento específico, né, para a diarreia viral bovina. A febre aftosa, ela é um vírus da família Picornaviridae, né, dos gêneros aí aptovírus. Esse vírus está concentrado nas vesículas, né, mas também pode estar presente em outros tecidos, na secreção dos animais infectados. Essa doença, né, a febre aftosa, ela é muito falada, né, todos os anos, tanto que existem campanhas aí, né, para a prevenção da doença. É uma doença que já está, segundo alguns estudos aí, praticamente erradicada do nosso país, né, porém se deve ter alguns cuidados, né, com ela. Diferentemente aí do que muitas pessoas pensam, né, ela não afeta apenas os bovinos, né, ela também afeta outros animais aí, como os suínos, ovinos e os caprinos, né, então existe um cuidado, né, a mais em relação à febre aftosa, né, e ela desenvolve alguns sintomas, né, alguns sinais clínicos dos animais aí, como a perda de peso, né, a febre e surgimento de vesículas, né, erosões e úlceras. Ela causa muito prejuízo econômico, né, na produção, afetando de maneira muito negativa na pecuária. Ela desencadeia problemas na produção de carne e leite, né, nas duas produções, e também na comercialização dos seus produtos, sendo que um caso, né, se for detectado casos de febre aftosa no rebanho no Brasil, isso aí afeta negativamente a exportação de carne, né, afetando aí também de forma a economia do país, né? Então, como eu falei, deve-se ter todo um cuidado em relação a essa doença, pelo fato dela ser muito contagiosa. Então, o, o tratamento, né, dessa doença realmente aí é a vacinação, né? Primeiramente o controle, no caso, e vacinar, que é recomendado em todas as propriedades e que tem funcionado bem aí, né, durante anos. A raiva bovina, ela é uma zoonose, né, muito importante de impacto aí na saúde pública, né? Ela também causa aí grandes perdas econômicas na pecuária nacional e tendo aí uma alta prevalência em diversas regiões do país. E ela pode atingir qualquer rebanho, né, de animais de sangue quente, não só, né, os bovinos. A transmissão dessa doença, né, ela se dá aí para os bovinos através da mordida, né, de morcego hematófago, né, dos morcegos hematófagos, né, os desmudos rotundos. Ela é uma doença infecto-contagiosa, né, que se caracteriza aí por sintomas, né, sintomas no, no sistema nervoso, né, desses animais. Após a infecção, esses animais eles apresentam sintomas aí de 2 a 14 dias, né? Não existe um tratamento, né, eficaz para essa doença, né? Então ela pode provocar aí convulsões, né, nos animais, né, paralisia respiratória, hidrofobia, né, e gerando aí muitos prejuízos, né, ao produtor. À medida que a doença vai evoluindo, a gente pode observar alguns sinais nos animais, né, como a perda de apetite, inquietação e a mudança de hábito. Alguns animais também eles podem ficar agressivos. Como eu falei, não existe tratamento, ela não tem cura. Por isso, o principal método aí é realmente o controle, né? É investir em medidas preventivas, né? Controlando a população de morcegos, né, transmissores, e realizar a vacina, né, anual, que é recomendado. No continuidade, vou falar agora sobre os principais métodos de higiene em bovinos.
Para que a gente tenha uma boa rentabilidade da pecuária, é necessário que haja equilíbrio no nosso sistema de produção. E com isso, ofertar para os animais saúde, alimentação de qualidade e conforto. As medidas de higiene, elas estão agrupadas sobre o manejo sanitário do rebanho, garantida a prevenção de agentes patogênicos sobre os animais. As medidas de higiene, elas são divididas em higiene profilática, que consiste na limpeza e higienização de todas as instalações que você vai manejar os animais, e também sobre a desinfecção do umbigo em bezerros recém-nascidos. Já as medidas para a resistência dos animais contra a ação de agentes patogênicos seria a vacinação, vermifugação ou banho contra carrapatos e demais insetos. Todas essas ações são importantes que a gente realize para ter eficiência no nosso sistema de produção. Segundo o Andrade e seus colaboradores, em 1996, a higiene ela possui algumas etapas, que seria a limpeza, a desinfecção e a sanitização. O primeiro ponto, que seria a limpeza, ela consiste em você remover a matéria orgânica ou detritos acumulados nas instalações dos bovinos, e ela pode ser realizada manualmente ou mecanicamente, Você pode utilizar uma vassoura, que como mostra na figura 1, ou então um jato de pressão de água e detergente, como mostra na figura 2. E ela tem como função, eliminar a matéria orgânica presente em todas as instalações na qual os bovinos serão manejados. A segunda etapa seria a desinfecção, que consiste em você utilizar substâncias químicas que sejam capazes de destruir a quantidade possível de micro-organismos. Ela tem o objetivo de eliminar a maior quantidade possível de patógenos, micro-organismos que causam alguns transtornos aos animais. E a sanitização, ela consiste em você reduzir a maior quantidade que você conseguir também de micro-organismos em superfícies inanimadas, Ela participa das práticas de limpeza, lavagem, enxágue, desinfecção ou então secagem, E tem como objetivo reduzir a contaminação de fumites, equipamentos, veículos, instalações e insumos, interrompendo a disseminação de doenças na sua propriedade. Higiene das instalações. No curral de manejo dos animais, seja de leite ou então de corte, a higiene ela é fundamental para evitar a presença de insetos e parasitas sobre os animais. Inicialmente ou após o manejo dos animais, você deve fazer uma inspeção para verificar as condições de instalação do seu curral, para poder evitar possíveis acidentes, tanto dos animais quanto das pessoas que estão manejando aqueles animais, Deve ter pisos antiaderentes para evitar quedas dos animais. Você deve remover o acúmulo de fezes, que pode ser feito, como eu falei no slide anterior, com vassoura ou então com jatos de pressão de água e detergente. As superfícies de áreas de trabalho, elas devem ser completamente lavadas e desinfetadas após cada uso, e principalmente entre a saída dos lotes. Antes de realizar qualquer manejo, seja de vacinação, vermifugação ou ordenha, você deve esterilizar todos os utensílios que você vai usar. E é preciso você realizar uma limpeza rotineira nas estruturas de armazenamento dos alimentos e de água, que seria você fazer limpeza nos silos, nos galpões, bebedouros, reservatórios, que eles acabam sendo fonte de agentes contaminadores, de doenças, acabam também acumulando sobras ou então resíduos. Então você precisa fazer essa limpeza rotineira nessas estruturas também. Sobre o pedilúvio e o rodolúvio, que em algumas instalações ou técnicas para bovinos é recomendada a instalação, são métodos de higiene, e o pedilúvio ele é usado para lavar os calçados e as patas dos animais, e o rodolúvio utilizado para lavar as rodas, os pneus dos carros, caminhões, motos e bicicletas. Algumas recomendações são importantes que a gente siga, como por exemplo a diluição.
Quando você utilizar o sulfato de cobre ou formol, a diluição ela deve ser de 3% a 5% de desinfetante na solução. Sobre seu dimensionamento, deve ser em torno de 2 metros de comprimento ou um pouco mais, se possível. E sobre a quantidade de animais que vão passar, para uma caixa de 200 litros, o máximo de animais que podem passar é 130. Sobre a sua profundidade, né, é recomendado que pelo menos 15 centímetros de profundidade para uma caixa sejam utilizados. E a frequência de passagem, né, para os animais que estão em confinamento, recomenda-se que 3 vezes por semana, né, o animal passe pelo pé-dilúvio, e os animais em piquete uma vez por semana. Aqui na figura 3, né, a gente tem um exemplo de uma vaca, né, passando pelo pé-dilúvio. Sobre a desinfecção do umbigo, né, que também é uma prática de método de higiene em bovinos, né, consiste em você imergir o cordão umbilical até a sua base em uma solução antisséptica e desidratante, né, e algumas recomendações elas são necessárias, como por exemplo, esse procedimento você precisa realizar logo após o nascimento do bezerro. Outra coisa importante é imergir o cordão umbilical, ele deve ser em iodo durante pelo menos 30 segundos. E a frequência que você vai fazer esse procedimento é de 2 vezes por dia, ou né, até o umbigo secar e se desprender do abdômen do animal. Aqui a gente tem uma figura, né, figura 4, que mostra uma pessoa fazendo a cura do umbigo. Controle de carrapatos também é um método de higiene utilizado em bovinos, né? A temperatura e a umidade, ela influencia muito no crescimento das fases de vida dos carrapatos, né? Você tem que se atentar a 2 pontos, que é o período da chuva e o período da seca, né? Nos períodos de chuva, acaba ocorrendo um rápido desenvolvimento do carrapato na pastagem. O seu ciclo de vida ele fica mais curto, né? Isso causa maior incidência de carrapatos nos animais. Já no período da seca, como as temperaturas elas vão estar elevadas, ocorre uma redução do desenvolvimento dos carrapatos e isso causa menor infestação, né, incidência sobre os animais. Os carrapatos, eles podem causar alguns transtornos para os animais, que seria a espoliação sanguínea, transmissão de doenças, infecções, irritações e também danificam o couro do animal. O controle ele pode ser feito por banhos de carrapaticidas, né, que devem ser ofertados de 3 a 4 vezes, sempre intercalando de 21 dias nos períodos chuvosos ou então secos, né? Há vários tipos de carrapaticidas no mercado para você utilizar. Aqui a gente tem uma figura, né, que mostra um exemplo do banho de carrapaticida sobre uma vaca. Controle de mosca de chifre é também uma prática de higiene, né, realizada sobre os bovinos, né. As moscas elas são reproduzidas nas fezes dos animais, dos bovinos, né, e possuem um ciclo de vida de 7 dias em climas tropicais. As moscas elas podem causar diversos prejuízos, né, na produção, como por exemplo espoliação sanguínea, dor, incômodo ao animal, perda de peso ou então depreciação do couro. O controle ele pode ser feito por diversos métodos, né? Como por exemplo banhos de carrapaticidas, eles também fazem o controle da mosca de chifre. Pode também ser feito por esfregaços dorsais, né, que contém inseticidas misturados com aditivos alimentares, ou então brincos que são impregnados com inseticidas. O controle que você vai escolher vai depender da sua propriedade e também da sua condição financeira, né? Mas todos são métodos eficientes que controlam bem esse inseto. Aqui os principais métodos profiláticos e o calendário de vacinação do MAPA.
Então, a profilaxia, ela está diretamente relacionada às condições e medidas de higiene, né? Ou seja, tem que ter aquelas medidas de higiene ali dentro daquele ambiente onde aqueles animais estão vivendo, né? E essa profilaxia, ela é um recurso que é utilizado para prevenir doenças. Como um exemplo rotineiro assim, da profilaxia, é um simples fato da gente pegar uma maçã, uma fruta, né, e lavar antes de comê-la. Então, assim como também a gente manter sempre as mãos limpas, né, estar sempre lavando as mãos. Isso são medidas simples de profilaxia. Elas são medidas, né, simples, que diminuem a chance de contaminação por micro-organismos, porque entre os micro-organismos estão presentes ali nas nossas mãos, nos alimentos, nos lugares que a gente passa, pega. Então, ali podem estar micro-organismos indesejáveis, né? Então, aqui são práticas recomendadas a serem adotadas, obedecidas para viabilizar a proteção ideal do rebanho. Como essas medidas são como elaborar o calendário sanitário, né, como a vacinação, sempre tem que estar ali em dias, justamente com o médico veterinário, a seguir as datas pré-estabelecidas, né. O mapa, ele estabelece as vacinas, tempo certo, né, a serem aplicadas, verificar os frascos das vacinas, rótulos, deve conter número de partida, data de fabricação, prazo de validade, ler a bula da vacina para ver se está tudo correto, tudo ok, tudo certinho, né? Para depois ser aplicada àquele animal. Transportar e manter a vacina de acordo com as exigências do laboratório fabricante, né? Então, a forma correta de armazenamento das vacinas no transporte de administração é em 3 partes. Gelo para cada parte da vacina e pistola de vacinação armazenada dentro da caixa térmica nos intervalos das aplicações. Então, na hora de aplicar essa vacina, assim que for aplicada de animal por animal, tem que botar de volta ela no gelo, né? E para conservar a vacina em geladeira, né? Em temperatura ideal, que ela está entre 2 a 8 graus, mas não podendo ser congelada, ela tem que ser sempre resfriada de maneira certa, na temperatura ideal, né? E as seringas e agulhas, elas devem ser fervidas para esterilização, né? Esterilizar em água fervente por 15 minutos, acondicionar em caixas limpas de plástico, aço inoxidável, trocar a agulha a cada 10 animais aplicados, né? Substituindo já por outra esterilizada, pronta para o uso, e descartar agulhas em recipiente apropriado, em local identificado como contaminante ou esterilizada rapidamente, né? Descartar essa agulha em local identificado. Descartar as agulhas também com deformações, ou seja, tortas, aquelas que a gente foi aplicar e ela entortou no animal, enferrujadas, né? Totalmente tem que jogar logo, descartar logo, né? Separar a agulha exclusiva para a retirada da vacina do frasco e evitar a contaminação da vacina ou no conteúdo do frasco. Descartar as agulhas quando atingir o prazo de validade estipulado pelo fabricante. Então, todas essas são técnicas de maneiras ali, medidas profiláticas, né, preventivas, para evitar a disseminação de doenças. O frasco, né, como eu disse, tem que ser agitado todas as vezes que a seringa for reabastecida. A dose e a via de aplicação deve ser aquela indicada no rótulo ou na bula da vacina, né? E a via de aplicação deve ser subcutânea ou intramuscular, né? A subcutânea é a via mais indicada para vacinas e vermífugos. E a intramuscular deve ser preferencialmente aplicada no músculo ou na tábua do pescoço, a fim também de evitar danos na musculatura, né? Na musculatura do animal. Então tem que ser aplicada de forma correta, né? Deve ser aplicada sem ocasionar perdas nesse animal também, né? Como hematomas, porque
fazendo de forma inadequada, isso também traz prejuízos, né? Então deve ser aplicado de forma correta e não aplicar em animais debilitados, submetidos, com atividades desgastantes, como no caso de viagem, uma viagem prolongada, um trabalho de parto desse animal. Então, uma privação de alimentos. Então, esses animais debilitados, eles não podem também ser submetidos à aplicação da vacina, né? E não utilizar a vacina ou de frascos já abertos, né? E com sobra do produto. Isso também pode ali ter contaminado esse produto. Então, isso tudo deve ser medidas de prevenção, né? Medidas de higiene. Então, dentro da produção animal, devem ser sempre adotadas medidas profiláticas, né? Que isso serve para evitar a disseminação de doenças e como também prevenção. Então, a medida profilática correta, certa, é a aplicação de vacinas, né? Que isso são para controlar, né, essas enfermidades. Então, aqui, né, ela é feita, as vacinas são feitas pelo calendário do MAPA, né? O MAPA, ele que descreve as vacinas. Então, aqui a febre aftosa, ela é no período, né, o MAPA, ele discrimina o período de vacinação. Então, após 4 meses de idade, né, do animal, ela é feita semestral. A brucelose, ela somente nas fêmeas de 3 a 8 meses, né, e sem revacinação, né, então não precisa ser feito de novo. E a diarreia bovina, ela é com duas doses, né, com intervalos de 2 a 4 meses, e é por ano, né, anual. E a rinotraqueite infecciosa, a IBR, é de 2 doses, né, com intervalo de 2 a 4 meses também, e é anual. E a leptopirose, ela é após o desmame do animal, ela é feita, né, e com reforço após 4 a 6 semanas, e também é anualmente. E o botulismo, ele também é feito com 2 doses, né, e com intervalo de 4 a 7 semanas, e também é anualmente. A diarreia, né, dos bezerros, a vacinação é feita em vacas e novilhas prenhes, né. A mastite, durante a gestação, a lactação durante a gestação e lactação, né, em 3 doses, a cada gestação e lactação, né, é feito a revacinação. E a tristeza parasitária, ela é em animais entre 30 dias e a 10 meses de idade, não tem revacinação. Então aqui é um calendário de a vacinação de algumas enfermidades, né, das principais enfermidades que são controladas por vacinação no Brasil, né? Então essas vacinações devem ser feitas para evitar a disseminar esses animais, a doenças ali nesses animais, né, dentro de um rebanho. Que, né, da conclusão aqui no nosso trabalho sobre higiene e profilaxia dos grandes ruminantes, sabemos, né, que os produtores da pecuária, não só da pecuária, mas como o agronegócio em todo, são inseridos, né, no setor agroalimentar. Então, eles, além de terem, óbvio, né, a preocupação ali com a sua produção, o lucro, mas, além disso, ele passa por garantir, né, que os níveis de segurança alimentar dos seus produtos satisfaçam as expectativas da indústria. E não só da indústria, né? São da indústria e das leis vigentes que obrigam, né, esse produtor a agir de maneira que todos os seus produtos tenham segurança alimentar. A gente sabe que para um produto chegar na mesa do consumidor, ele precisa seguir uma série de recomendações, né, que são previstas por lei. Então, e a higiene e a profilaxia estão estabelecidas por lei. Então, como foi comentado no trabalho, a vacinação dos animais, a vacinação, os meios profiláticos, né, de higiene são meios que já são pré-estabelecidos para que esse produto chegue na mesa do consumidor com segurança. Eu acho que a palavra-chave é segurança, além da qualidade, é óbvio, né, que sempre se procura ter no produto final, mas segurança alimentar, para que o consumidor possa consumir esse alimento sem nenhuma preocupação. Então,
essas práticas de manejo, né, que a gente viu, tem como objetivo, né, criar animais saudáveis, manter ele em condições saudáveis, não só em relação à saúde do animal, mas também no meio ambiente onde ele está inserido. Porque não adianta, né, a gente fazer todos os manejos para que o animal tenha saúde e siga a risca, mas o meio ambiente dele não seja adequado. Então, além do animal, né, manter o ambiente onde ele está vivendo da maneira certa, de higiene, seguir toda a risca, tudo que é previsto, além de coisas mais, né, um cuidado a mais, né, que nunca, o cuidado nunca é demais. Então, e esse né, depende muito de uma equipe multiprofissional, né? Ou seja, uma equipe que tenha, além de, tenha mais um profissional a mais. Ou seja, uma equipe com profissionais principalmente qualificados. Por exemplo, um veterinário, um zootecnista trabalhando em conjunto dentro de uma produção de grandes ruminantes é fundamental. Tendo em vista que algumas das medidas são necessárias, não um veterinário, outras um zootecnista, então uma equipe multiprofissional é ideal para que essa produção seja tenha a sua qualidade, né? Então, um trabalho em equipe ele é chave para que todas as exigências sejam cumpridas, fazendo com que esse produto final seja de alta qualidade e principalmente atenda aos critérios, né, que são estabelecidos por leis em relação à higiene e à profilaxia dessa produção. Então aí nós esse é o nosso trabalho, né? Espero que a gente tenha conseguido repassar todas não, mas as informações aí que, que vocês consigam absorver, né? E é isso, muito obrigado e boa tarde.